irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Um prazer, um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez com os irmãos. O nosso desejo, a nossa oração é para que o culto que passamos agora a prestar a Ele chegue a você como uma ação edificante. Que você seja edificado pela palavra, pelos louvores, e que onde quer que você esteja, Deus fale ao seu coração através da ação do seu Santo Espírito. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos prestar a Deus um culto que verdadeiramente agrade ao Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 3, o texto sagrado nos dirá assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Apenas até aqui. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui nesses primeiros versos da Epístola aos Filipenses, no versículo 1 e no versículo 2, ele saúda os seus irmãos, e no versículo 3 ao 6, Paulo então agradece a Deus por aqueles irmãos, pelo amor daqueles irmãos, pela alegria daqueles irmãos. E diz mais, diz que sempre se lembra daqueles irmãos em suas orações. Irmãos, nós estamos momentaneamente, temporariamente, impedidos de congregar. Estamos impedidos de conviver com os irmãos. Essa convivência saudável, bíblica, que nós temos com os irmãos em Cristo aqui na igreja. Mas, certamente, nós mantemos os nossos laços, nossos fraternais laços, através das nossas orações. E com muita alegria, esperamos todos o momento em que o Senhor permitirá que retomemos a nossa rotina. E no versículo 6, Paulo vai então dizer: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é: tenha paciência comigo, eu estou em obras. Irmãos, nós não alcançamos e não alcançaremos nessa terra a perfeição. Nós somos falhos, nós somos frágeis, nós fazemos muitas vezes aquilo que não queremos fazer, o bem que queremos fazer, muitas vezes não fazemos, mas o mal que está diante de nós, o que deveríamos evitar, muitas vezes tem sido a nossa prática, mas estamos em obras. Então tenha sempre paciência com o irmão que erra contra você, que peca contra você. Tenha paciência com você mesmo nas suas falhas. Mas, irmão, em todo o tempo, todos os dias, procure se parecer mais com Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Você está em obras, sim, mas essa obra não está parada. Essa obra, que nós chamamos na teologia de santificação, ela é dia a dia encaminhada. Ela é dia a dia progressiva, até que alcancemos a estatura do varão perfeito. Então eu queria convidar você, onde quer que você esteja, a colocar a sua vida diante de Deus, a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas, para que o culto que você prestará a Ele seja agradável, alcance os altos céus. Então faça isso, abaixe a sua cabeça, se desligue de todas as coisas que poderiam tirar a sua atenção, que poderiam distraí-lo. Reserve esse momento para falar com Deus, para colocar o seu coração diante de Deus e apresente a Deus uma oração de confissão. Peça a Ele que perdoe os seus pecados. Eu farei o mesmo, de forma silenciosa. E nós pediremos então ao nosso irmão Yuri que eleve a Deus uma oração em nome de todos nós, uma oração de confissão de pecados, de contrição, de arrependimento, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Oremos. Pai, em tua presença estamos aqui para confessar nossos erros, confessar nossos pecados, confessar nossas falhas no dia a dia, confessar tudo que fazemos, Pai. Nossa natureza pecaminosa, infelizmente, cometemos esses erros. E só pela tua graça estamos vivos. Pai, confessamos tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia de Pai. Guarde-nos, nos dias do mal, Pai.
te peço por isso. Amém. Muito bem, irmãos. A Escritura diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Eu queria então louvar o Senhor, quero convidar você a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor, a engrandecer o Senhor. Louvemos, pois, ao Senhor.
Convido você a que leiamos a palavra de Deus, mais uma porção da palavra, ainda em Filipenses, mas agora no capítulo 4. Capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Filipenses, a partir do verso 4. Filipenses 4, a partir do versículo 4, a palavra de Deus nos dirá assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmão, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Não permita que as inquietações dessa terra, não permita que a ansiedade, que a falta de informação, que as pandemias, que as más notícias abalem a sua fé em Cristo, abalem a sua confiança em Cristo, abalem a sua alegria em Cristo. Os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alegria, a nossa esperança devem ser Cristo. Nós somos peregrinos nessa terra, irmãos. Acalme-se no Senhor, descanse no Senhor, alegre-se no Senhor, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós vamos ter mais um momento de oração, e agora nós vamos orar agradecendo a Deus, exaltando o nome de Deus, porque mesmo em meio às lutas e às dificuldades, Ele tem nos preservado, Ele tem cuidado de nós. Então, irmãos, convido você a mais uma vez abaixar a sua cabeça e deixe que venha a sua mente, ao seu coração, aos seus lábios palavras de louvor, exaltação e gratidão a Deus. Gostaria de convidar então o nosso irmão Valdeir, que nos dirigisse em uma oração de louvor, exaltação e gratidão a Deus. Amado Deus, bendito Pai, nesse momento, junto com os meus irmãos e com a sua igreja que tem assistido esse culto, queremos elevar a nossa voz diante da tua presença para lhe agradecermos. Agradecer que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às circunstâncias, o Senhor tem nos garantido, Senhor, a esperança de cada dia. O Senhor tem nos posto de pé, tem nos dado condições, tem nos dado fôlego de vida. E queremos, Senhor Deus, com esse fôlego que o Senhor tem nos presenteado no estado, louvar e agradecer o seu nome, porque somos guardados no Senhor. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelas suas bênçãos. Quero te agradecer por como o Senhor nos responde o sim, mas como o Senhor também nos corrige, como o Senhor também nos responde o não, pelas portas que se fecham, pelas portas que se abrem. Em tudo, Senhor Deus, juntamente com a tua igreja, queremos agradecer ao Senhor, em nome sagrado do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 A Escritura diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Senhor, ó Altíssimo. Eu convido você então a louvar, cantar, entoar louvores, se alegrar no Senhor, entoando cânticos espirituais a esse Deus bom, justo, santo e fiel.
Bem, irmãos, queria convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus é o texto no qual nós meditaremos nessa noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Nós faremos a leitura dos versos 13 ao verso 20. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem de forma silenciosa, reverente, a leitura da palavra de Deus, que está registrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, porque mais uma vez nós estamos aqui em teu nome e para a tua glória, pedindo ao Senhor que nos use, Pai, e que a tua mensagem possa encontrar corações férteis, sedentos, e que a semente que será lançada possa render frutos para a tua glória, a 30, a 60 e a 100 por um. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, quando nós avançamos pelo capítulo 16 de Mateus, nessa passagem que se encontra também registrada no livro dos evangelistas Marcos e Lucas, nós nos encontramos em um momento de transição no ministério do Senhor Jesus. Um ponto-chave, um ponto de intercessão no ministério do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós estamos aqui com aproximadamente 2 anos do seu ministério. Jesus estava aqui entre 1 ano e meio e 2 anos da sua peregrinação do seu ministério. Ou seja, ele estava entrando na parte final do seu ministério, na parte final da sua vida terrena. Jesus havia pregado até aqui, despendeu mais esforços até aqui em pregar a palavra, em realizar sinais, maravilhas e prodígios, para que as pessoas que o acompanhavam fosse a elas demonstrado que aquele homem que ali estava era o Filho de Deus. Os sinais, os milagres corroboravam com a sua pregação, provavam que aquele era de fato o Messias tão aguardado pelos judeus. A partir daqui, a partir do capítulo 16, a partir desse momento da história em que Jesus caminhando, indo para Cesareia, cidade cerca de 35 quilômetros distante de Jerusalém, a partir daqui Jesus dá uma espécie de, ou faz uma espécie de teste com os seus discípulos. É como se Jesus até aqui viesse demonstrando e ensinando aos seus discípulos: eu sou o Filho de Deus, aos seus discípulos e a todos que o acompanhavam. E a partir daqui, então, Jesus quer deixar claro para os seus discípulos, ou quer mais do que isso, ter uma certeza dos seus discípulos, de que de fato eles entenderam quem era ele, Jesus, e qual a sua missão, Jesus, e qual a missão dos seus discípulos, a partir daquele momento, uma vez que se aproximava o momento do seu suplício, do seu martírio e de sua morte. Era uma espécie de um teste. A oportunidade desse teste é dada então nesse momento no capítulo 16 de Mateus. Irmãos,
A Escritura diz que o diabo é o pai da mentira. A mesma Escritura diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Não fica então difícil para mim e para você entendermos que esse mundo é um lugar de mentira. Nós vivemos, nós habitamos em um lugar de mentira, em um lugar de fraude, em um lugar de corrupção. E diante de tantas mentiras que nós ouvimos dia após dia, diante de tantas mentiras que nos são contadas todos os dias, qual é a sua crença, a sua verdadeira crença? Quais são os valores morais, éticos, religiosos dos quais você não abre mão? O que passa pelo seu coração, o que passa pela sua mente? O que de tal forma está alicerçado no seu coração e na sua mente com relação à nossa fé, que não permite que as mentiras que são contadas e que chegam até nós tenham algum tipo de efeito? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para você no início dessa meditação. Irmão, baseado então nas premissas que eu acabei de dizer, eu gostaria de desafiar você que me ouve, que me vê nessa noite, a crer com toda a força do seu coração e, a mais do que crer, compartilhar sobre duas verdades absolutas, inegáveis e inegociáveis a respeito de Jesus Cristo, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a respeito da nossa fé. A primeira dessas verdades absolutas, inegáveis, inegociáveis, é que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Versículo 16, após Jesus perguntar aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do homem? E eles responderem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros tantos dizem que o Senhor é algum dos profetas. No versículo 15, então, Jesus vai dizer, mas vocês, os meus discípulos, aqueles que me seguem, quem vocês dizem que eu sou? Então o colegiado dos discípulos resolve então eleger Pedro para ser o porta-voz. Pedro, que era o líder dos 12. E Pedro então vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, quando o povo que ali se encontrava, aquela multidão que certamente seguia Jesus, como durante todo o seu ministério, até o momento da sua prisão, a partir daí a multidão desapareceu, mas aquela multidão que o seguia até o momento da sua prisão, quando aquele povo, quando aquela multidão dizia aos discípulos que acreditavam em Jesus, muitos deles acreditavam ser Jesus João Batista, Elias, Jeremias ou um profeta qualquer, como tantos outros que passaram por aqui, é porque essa era a opinião verdadeira no coração daquelas pessoas. Aquela multidão tinha opiniões sobre Jesus, mas elas não tinham convicções sobre Jesus. Elas tinham opiniões sobre quem Jesus poderia ser, mas elas não tinham convicção sobre quem Jesus efetivamente era. Elas percebiam o que Jesus tinha de similar a esses nomes, e por isso cita esses nomes, profetas do Antigo Testamento. A multidão conseguia encontrar similaridades entre Jesus e aqueles homens. Todos eles pregavam a palavra de Deus, todos eles pregavam arrependimento, todos eles eram homens de Deus, consagrados a Deus, mas elas conseguiam enxergar as similaridades, mas elas não conseguiam enxergar a diferença entre aqueles homens e Jesus Cristo. E a diferença é que Jesus Cristo, dentre todos os homens citados, é o único que tem em si divindade. É o único entre os que foram citados que é Deus, o verdadeiro Deus, o Deus vivo de todos nós. Irmãos, ao longo da história, movimentos cristãos e filosóficos colocaram em dúvida a divindade de Deus. Foi assim com o gnosticismo, com os ebionitas, com os arianos. Sempre duvidaram de algum traço da característica de Deus, de Jesus, do perfil de Jesus, da soberania de Jesus, se Jesus era ou não divino, se Jesus era ou não eterno, se Jesus era ou não apenas um profeta iluminado. Enfim, durante toda a história, a trajetória do Novo Testamento, várias correntes filosóficas, religiosas colocaram em xeque, em dúvida, quem era verdadeiramente Jesus.
Nos dias de hoje, andando pelas ruas da sua cidade, existirão pessoas que colocarão em xeque quem de fato é Jesus. Até onde vai o seu poder? Ele é Deus ou não? Será que ele não é só um profeta iluminado? Será que ele não é só um dos muitos os que se auto-intitularam Filho de Deus, o Messias? Enfim, as pessoas vão dizer pelas ruas aí da sua cidade, Jesus é isso, Jesus aquilo, terão várias opiniões a respeito de Jesus, mas isso pouco importa, porque o que de fato interessa é o que você, que está me ouvindo nessa noite, pensa sobre Jesus. O que você que me ouve nessa noite sabe sobre Jesus. Para você, quem é Jesus? Se essa pergunta fosse feita a você nessa noite, se Jesus, ao invés de olhar para o seu colegiado apostólico, olhasse para mim e para você nessa noite e fizesse a pergunta que ele faz no versículo 15, é para você que eu estou perguntando: quem eu sou? Irmão, o que você responderia? O que você responderia? Porque no final das contas, a resposta que realmente interessa a Jesus é a sua, é a minha. Essa é a resposta que de fato faz diferença para Jesus. Nós temos visto nos dias de hoje pessoas que não seguem a Jesus, pessoas que não se renderam ao senhorio de Jesus, questionando a respeito de Jesus, cobrando de Jesus, dizendo a Jesus: mas onde está Jesus agora, no meio dessa pandemia, no meio dessa luta, dessa adversidade? E eu posso afirmar a você, categoricamente, que Jesus pouco se importa com a opinião dessas pessoas, porque Jesus não deve satisfação nenhuma a elas e nem a nenhum de nós. Irmãos, o consolo que Jesus prometeu, a proteção que Jesus prometeu, o amor que Jesus prometeu, Ele prometeu a mim e a você, àqueles que creem no seu nome. Então Jesus não se importa, ou não está se importando com o que os descrentes estão falando sobre Ele, estão pensando sobre Ele, estão dizendo dele, porque o pacto, a aliança, o compromisso de Jesus é com os seus seguidores, com aqueles que o amam, com aqueles que creem no seu nome. Apenas a nós. Irmãos, se Jesus então perguntasse a mim e a você: quem dizes que sou? Quando ele pergunta aos apóstolos, a resposta é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, por ter dado a eles esse entendimento, por ter dado a eles essa compreensão, como deu a mim e a você, porque até essa compreensão, até esse entendimento de que Cristo é o Filho do Deus vivo, vem de Deus, não é de nós mesmos. Louvado seja Deus então por abrir os nossos olhos espirituais, por abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos as verdades eternas, porque os ímpios não são assim. Irmãos, os ímpios têm dúvidas sobre quem é Jesus, mas o crente, o seguidor, esse não pode ter jamais. Os ímpios podem falar isso ou aquilo a respeito de Jesus, podem duvidar de Jesus, podem ter dúvidas sobre a pessoa de Jesus, mas o crente não pode ter jamais. O descrente, o ímpio, acha que Jesus é um provedor, acha que Jesus é uma muleta, um objeto que ele usa durante um tempo e depois joga fora, se desfaz, põe de lado até o momento em que ele precisar de novo. É como se dissesse: fica aí, Jesus, quando acabar a luta, quando acabar o desespero, quando tudo estiver bem, fica aí, Jesus, que quando eu precisar, eu te chamo de volta. E a teologia da prosperidade, a teologia, as campanhas da restituição que nós vemos por aí, são provas disso, de pessoas que usam Jesus ao seu bel prazer, quando elas precisam dele. Irmãos, alguns grupos religiosos veem Jesus como aquele sujeito esquálido, pregado em uma cruz, que muitas vezes nós ainda vemos, e por causa disso, elas têm pena dele, elas se compadecem da sua fraqueza, da sua impotência, e elas gostariam de ajudar a Jesus. Irmãos, isso é um absurdo completo. Jesus não é aquele Senhor esquálido, magro, com semblante caído, pregado em uma cruz, que nós vemos em algumas
algumas telas, em alguns quadros, em alguns filmes. Jesus não precisa de nós. Jesus não precisa do nosso socorro, do nosso auxílio. Muito pelo contrário, nós é quem precisamos totalmente de Jesus, porque sem Ele, irmãos, eu e você, nada podemos fazer. A palavra de Deus diz, por boca de Jesus dizendo quando da sua prisão, que se Ele quisesse, se Ele ordenasse, viriam 12 mil legiões de anjos socorrê-lo. Nós estamos falando de 72 mil anjos, nós estamos falando da população de uma cidade média do nosso país. De anjos viriam socorrê-lo apenas por uma ordem sua. Irmãos, os descrentes têm uma visão simplista, reducionista de um Jesus que convive com nossos pecados, com as nossas mentiras, com as nossas injustiças. A sua visão simplista faz com que eles creiam que Jesus, sendo santo, 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 caminhará e se amoldará à sua vida pecaminosa, a sua vida de mentira, de injustiça, de traição. Eles de fato acreditam que Jesus caminha com eles, mesmo no meio dos seus pecados, mesmo no meio dos lamaçais em que caminham, porque os seus olhos estão fechados e os seus ouvidos estão cerrados para que não ouçam a verdade. Mas o cristão, aquele que entregou a sua vida a Jesus, o seu coração a Jesus, ele precisa ter a convicção de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, assim como afirmam as Escrituras. Que não tomará o pecador por inocente, como afirmam as Escrituras. Que não convive, não concorda e não ama, muito pelo contrário, odeia o pecador que não se arrepende, como dizem as Escrituras. Provérbio vai dizer: eu amo os que me amam. O cristão verdadeiro, o crente verdadeiro no Senhor Jesus, precisa ter a convicção que Jesus desceu de sua glória, veio ao mundo e andou entre nós, como afirmam as Escrituras. Encarnou e viveu entre nós, tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si a ira de Deus, morreu e ressuscitou, como afirmam as Escrituras. E que hoje está assentado em um alto e sublime trono, de onde governa todas as nações e de onde observa todos os que caminham pela terra, fazendo distinção entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E ainda assim, por conta da sua imanência, mesmo estando assentado em um alto e sublime trono, caminha no meio de nós, porque Ele não é Deus apenas de longe, é Deus de longe, mas também é Deus de perto. Bem-aventurado, abençoado, feliz é você que creu nessa verdade revelada por nosso Deus que está nos céus, como diz o versículo 17. Se você voltar os seus olhos até Lucas, capítulo 24, versículo 44, você verá mais uma afirmação a respeito desse Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. De fato, alguns dos nossos, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus falando de si mesmo, a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento testificam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Irmãos, o cristianismo não é um conjunto de doutrinas. O cristianismo é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. A convicção nos lábios e nas ações dos cristãos do primeiro século, desse momento em que a passagem acontece e nos anos posteriores, a convicção na pregação dos discípulos da igreja primitiva fez com que muitos deles fossem encerrados ao meio, crucificados, lançados às feras como espetáculos, se fizessem de tochas. Os governadores romanos passavam piche, os envolvia com piche e tacavam fogo para que eles iluminassem as noites de Roma, por conta da convicção que tinham de que aquilo que estava prometido para eles após a morte era infinitamente melhor do que aquilo que eles tinham nessa terra. As mortes
as torturas, as perseguições pelas quais os primeiros cristãos passaram, fez com que sofressem esses castigos, mas fez também com que essa palavra, com que a palavra do Senhor chegasse até mim e a você. Fez com que chegasse até mim e você a fé que nos foi dada pelos santos, a doutrina dos apóstolos. Irmãos, o Evangelho, até esse momento se restringia à região da Galileia, se espalhou e ganhou seguidores, milhões deles, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, porque nesse Evangelho existia, existe e sempre existirá o poder de Deus e a convicção de homens e mulheres que creram na mensagem e que confessam com seus lábios e nas suas ações que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, profissão carpinteiro, filho de José, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e que tinha também algumas irmãs, cuja Bíblia não nos fornece o nome. Esse Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus vivo. Muito bem, irmãos, mas existe ainda uma segunda afirmação teológica que nós devemos, como cristãos, sustentar, crer e compartilhar. E essa afirmação é de que Jesus Cristo é o fundamento da igreja. O versículo 18 do nosso texto vai dizer assim: também eu te digo, Jesus dizendo ou respondendo a Pedro, depois da afirmação que Pedro fizera, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Logo depois advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Irmãos, logo após a resposta de Pedro, Jesus então o chama: Simão, filho de Jonas. Jonas significa filho dele. Simão, filho de Jonas, sobre essa afirmação, sobre essa convicção que você expressou agora com seus lábios, de que eu sou o Filho do Deus vivo, sobre essa afirmação eu edificarei a minha igreja. Irmãos, eu e você, crentes no Senhor Jesus, devemos ter a convicção, a despeito de todas as mentiras que nos são contadas, de que Jesus Cristo é a base da igreja do Senhor, de que Jesus Cristo é o fundamento da igreja. É nessa verdade, é nessa afirmação de Pedro, de que Cristo é o Filho do Deus vivo, que eu e você devemos crer. É essa afirmação que eu e você devemos compartilhar. Não confiar, não crer, e muito menos compartilhar doutrinas de homens, fábulas de anciãos caducas, mas aquilo que o Evangelho nos ensina. Irmãos, alguns grupos religiosos defendem que Pedro é a base da igreja, de que Pedro tem as chaves do céu, de que Pedro faz chover e parar de chover. Fábulas mundanas, simplistas, heréticas, que pegam, que tomam posse de uma parte, de uma porção da palavra, mas que não fazem a devida e a perfeita exegese sobre o texto completo. Porque se Pedro fosse de fato a base da igreja, se Pedro fosse de fato o fundamento da igreja, se sobre Pedro, sobre o homem Pedro, fosse erguida a igreja do Senhor Jesus, como Pedro então, no bloco dos versículos 21 a 23, seria comparado a Satanás pelo próprio Jesus? Irmãos, Pedro, com todas as suas qualidades, com todos os seus méritos, por ter sido o líder dos 12 apóstolos, Pedro era, assim como eu e você, um homem comum, um homem que também carregava em si os efeitos e a corrupção da queda dos nossos primeiros pais. Não, a igreja do Senhor jamais poderia ser erguida sobre um homem. A igreja do Senhor Jesus foi erguida sobre um homem Deus, sobre Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
no bloco dos versículos 21 a 23, Pedro, cheio das boas intenções, talvez eu e você fizéssemos o mesmo, tentou fazer com que o nosso mestre se livrasse da cruz, se livrasse dos sofrimentos que o aguardavam. Pedro, então, quando Jesus mais uma vez diz a respeito daquilo pelo qual teria que enfrentar a perseguição, a morte, enfim, Pedro diz então: Jesus, não faça isso, Jesus, não vá por aí, não vá por esse caminho. E Jesus diz então a ele: arreda, Satanás, tu para mim é pedra de tropeço. Irmãos, qualquer um de nós, com o mínimo de inteligência, podemos avaliar que são afirmações muito distantes uma das outras, num tempo tão curto de uma passagem para outra. Será que o homem que edificaria a igreja do Senhor é o mesmo homem que é pedra de tropeço, ou que nesse momento foi pedra de tropeço? Claro que não é isso. O texto se trata, no versículo 18, a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja é a afirmação de Pedro. A afirmação de Pedro de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. As chaves dos céus que seria dada a Pedro aí no versículo 18, versículo 19, nada mais é do que a pregação da palavra, que partiria por Pedro, líder dos 12, e que avançaria por todos aqueles que crescem no nome do Senhor Jesus, e que chegaria aos nossos dias e até o dia. O fundamento da igreja. Então, amado, se Jesus Cristo é o alicerce da igreja, se Jesus Cristo é o fundamento da igreja, se Jesus Cristo é a certeza absoluta de que o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, é o fundamento, a base, o alicerce, a pedra angular da igreja, nós podemos descansar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra aquele que detém todo o poder em suas mãos. E Jesus Cristo é de fato o fundamento da igreja. Eu queria convidar você a que fôssemos até Colossenses capítulo 1, versículos 17 a 20. Colossenses 1, 17 a 20. O texto sagrado vai nos dizer assim: Ele é, falando a respeito de Jesus, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude. 1 Coríntios 12, 27, volte algumas páginas na sua Bíblia. 1 Coríntios 12, versículo 27, vai dizer: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, o noivo da igreja. Irmãos, Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Deus deu a ele toda a autoridade para ser a cabeça da igreja. Então, irmãos, se Jesus Cristo é Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja do Senhor Jesus, eu e você, jamais sucumbiremos. Ele nos levará a salvo até o dia final. Templos podem até fechar, templos podem até ficar momentaneamente, provisoriamente, durante algum tempo, fechados, mas a adoração não cessará, porque eu e você somos os adoradores. Os cultos públicos, os cultos coletivos,
a Deus, o louvor a Deus, o júbilo, a gratidão a Deus pode até durante algum tempo cessar, mas o júbilo, o louvor e o culto a Deus de forma individual, privada, jamais cessará, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos aqueles que caminham pela terra, dizendo, proclamando que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo é a pedra angular da igreja, que Jesus Cristo é a base da igreja, e que aquelas igrejas, aqueles grupos religiosos que não pregam essa verdade, aquelas igrejas, aqueles grupos religiosos em que o nome de Cristo sequer é citado na pregação, elas não estão alicerçadas na palavra, elas estão alicerçadas na areia, foram construídas sobre a areia, mas de forma alguma foram construídas sobre a pedra fundamental, que é o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, eu gostaria então de concluir essa mensagem aplicando as nossas vidas para a nossa edificação nessa noite, exortando você a conhecer cada vez mais a sua Bíblia, a criar cada vez mais uma intimidade com esse livro santo, com esse livro sagrado, porque é aqui nesse livro que você conhecerá a verdade e que a verdade de fato o libertará. Se você conhecer a verdade, se você conhecer intimamente a Escritura, você certamente saberá que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, porque a palavra testifica a respeito de Jesus. Então, para a nossa aplicação e nossa edificação nessa noite, eu gostaria de exortar você, a que nós, eu e você, tenhamos a convicção de afirmar e compartilhar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o Messias, o ungido, o Cordeiro Santo de Deus, que tira os pecados do mundo, e que fora dele não há remissão de pecados, não há salvação. E gostaria de convidar você, exortar você, a que nós tenhamos a convicção de afirmar que Jesus Cristo é a pedra angular, o fundamento da igreja, impedindo que heresias, fábulas e discursos antropocêntricos, heréticos, entrem pelas portas da igreja do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, a mim e a você, nessa jornada, nessa carreira, nesse combate. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez e logo após eu rogarei a bênção do Senhor sobre a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor, porque a tua palavra foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Quero agradecer ao Senhor porque a nós o Senhor deu o entendimento, a razão de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Nós que também andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor, fomos encontrados pelo teu amor, sem que houvesse mérito algum em nós. Fomos alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, foram retiradas as escamas dos nossos olhos, e por conta disso, por conta do teu grande amor, da tua bondade, da tua misericórdia, nós cremos com todas as forças do nosso coração que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador, e mais que isso, que Jesus Cristo é o fundamento, a pedra angular da igreja do Senhor, e que nós estamos totalmente, completamente firmados nele. E por conta dos ventos, as tempestades, as pandemias, os decretos podem até nos impedir de nos reunir coletivamente, de adorar o Senhor coletivamente, mas jamais cessará o nosso culto individual, o nosso louvor, a nossa adoração a esse Deus que é santo, santo, santo. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tão grande salvação. Ó Pai, eu peço agora ao Senhor que em nome de Jesus nos dê uma noite de descanso, de repouso, nos dê uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de boas notícias, que os nossos irmãos, quer onde estejam, possam ser alcançados, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, e possamos todos nós ter uma semana de santidade na tua presença. Essa é a oração que eu faço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.
Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com júbilo, com esperança e proclamando que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e que Jesus Cristo é a base, a pedra angular da igreja cristã. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, irmãos, por participar conosco desse momento, desse culto, e fica aqui o convite para que você, na próxima quinta-feira, a partir das 19h30, esteja conosco. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Que Deus abençoe, uma ótima noite a todos e que tenhamos todos uma semana de paz e de saúde. Um grande abraço. Eu gostaria de encerrar louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, de forma muito alegre e festiva, nesse culto de adoração ao nosso Deus. Louvemos, pois, ao Senhor.